porque a gente tá na parte de PBR e eu passei alguns PBR simples para vocês, e na aula passada a gente fez um PBR de vidro, né, que tinha ou transparência ou refração, e também o PBR de emissão, que emite luz, né? Tipo, eles não foram pro YouTube ainda porque eu preciso subir as duas aulas ao mesmo tempo, porque hoje a gente vai falar sobre um PBR que é chamado de alfa, tá? O alfa é utilizado para muitas coisas e eu vou mostrar alguns exemplos de alfa. Tanto que aqui nos arquivos vão ter todos os exemplos de alfa que eu vou fazer nessa aula. Primeiramente, o da folha, tá? Então eu vou ter que salvar imagem, downloads. Nem precisava desse alfa aqui de normal, mas como que eu encontrei esse arquivo na internet dando sopa de uma folhinha, eu ia ter que fazer do zero isso aqui. Aí como que eu achei, eu falei assim, caramba, perfeito. Não vou precisar fazer do zero. Salvar imagem como? Tá. Beleza, eu salvei aqui nos meus downloads, tá? Eu já deletei as imagens do Vampeta pelado. Ok. Uma longa história. Enfim, eu tenho aqui todas... Na verdade, eu tenho 3 PBRs aqui que eu já falei pra vocês. Que um é o albedo, né? Que é a cor base, sem nada. O normal... O Hognes, que é como se assim, o Hognes, ele não é relevo, ele é ou a coisa ela é meio borrada ou ela é mais visível, tá? E a gente vai ter o último PBR que vai ser o foco da aula, que é o PBR de opacidade, que eu chamo de alfa. Vocês vão ouvir sobre alfa, mas opacidade de alfa é a mesma coisa, tá? É diferente do vidro, que tem transparência. A opacidade é diferente, por mais que seja a mesma coisa no nosso vocabulário, é diferente aqui no Blender, tá? Bom, eu vou fazer da maneira mais simples possível essa folha. É só aqui um quadrado mesmo, sem fazer face assim, nada. Só esse quadrado. E aqui eu já vou entrar no shading, tá? Eu vou colocar um material. E eu já vou fazer do jeito mais prático possível, pegando as 4 imagens e arrastando aqui para nossa área de fluxo, tá? Que é chamada de node, né? Mas tipo assim, parece um fluxograma, mas não é fluxograma, são nodes. Fluxograma é outra coisa, mas é parecido, só que não, tá? Então beleza, aqui do lado eu vou ter uma pré-visualização do que é o que. Por exemplo, essa daqui é a textura albedo, essa daqui é o normal, né? Esse daqui é o Hogs e esse daqui é o opacidade, que é o foco da aula de hoje, beleza? Sem muitas delongas, vou ligar o base color. Pá, pegou aqui, vocês estão vendo a folhinha aqui, vocês estão vendo aqui em cima, porque fica meio merda aqui de ver, sempre fica meio ruim. Então aqui, beleza, a folha tá aqui, beleza? Esse daqui agora é o normal. O normal eu preciso converter, né? Eu acho meio paia, mas tem que converter o normal, sempre converter o normal, beleza? Aqui, ó. Aí vocês vão ver que ficou com um pouquinho de relevo essas partes dos veios da folha, né? Não precisava disso, tá? Então, tipo, quanto mais aqui, mais pra cima, mais pra baixo, vou deixar assim, tá ok. Ficou bem vivo, né? Tipo, a textura já tá com uma vida bem legal, só colocando esses dois materiais. Isso também no Second Life fica muito bom. Esse material normal aqui, ele dá outra cara para a roupa de vocês, tá? Beleza? O próximo é o Rogues. O Rogues, quando você joga aqui, ele substitui. Tipo, o Rogues, se você ver aqui, ele tem uma barrinha. Que às vezes é até legal utilizar essa barrinha e não utilizar isso aqui, tá? Mas a imagem, ela coloca o Rogue real da coisa. No caso, é isso aqui. E beleza. Nós temos aqui o opacidade, tá? Que é o último. Mas antes de tudo, eu tinha que ter colocado non-color aqui. O non-color aqui. Deixa eu ver, non-color. Eu vou ter que colocar um non-color aqui também, tá? Porque eles não são cores, eles são canais, tá? Beleza, e o que é um alfa, tá? Um alfa, ele basicamente é exclusão de informações, tá? O branco é visível e o preto é invisível. Quando você fala em alfa, você só tem essas duas cores, branco e preto. Não existe meio termo. Quer dizer, tem o meio termo, só que não funciona. Para a coisa ficar invisível, ela tem que ser preta. Para ficar visível, tem que ser branca, tá? Se eu colocasse transparente aqui,
ele ia ficar meio, tipo assim, vidro. Mas não é isso, tá? Eu preciso que parcialmente partes fiquem invisíveis. Então, preciso dessa imagem. E ela é muito simples de você fazer ela no Photoshop. Eu não queria abrir o Photoshop porque eu acho que vai aparecer o Vampeta ali. Meu Vampeta. Vai aparecer o Vampeta, certeza que vai aparecer o Vampeta. Tava fazendo uns projetos que eu tive que pesquisar sobre... enfim, graças a Deus não apareceu. Criar um novo. Ok. Aí, por exemplo, precisaria fazer isso aqui... precisaria isso aqui virar um alfa. É muito simples. Eu basicamente uso brilho, né? Aí eu mascaro tudo ou crio uma máscara aqui. Enfim, aqui eu consigo fazer essa imagem aqui. Essa imagem aqui eu conseguiria fazer no Photoshop tranquilamente, tendo a imagem original. Basicamente só recortaria com o pincel ali e faria branco e preto, tá ligado? Então, essa imagem eu vou ligar no canal alfa, tá? E quando eu fizer isso aqui, vai acontecer isso, tá? Aqui no Blender. Ele ficou parcialmente invisível, tá? Parcialmente eu digo que a área preta ficou invisível e a área branca ficou visível, dando aspecto de folha, tá? E é esse tipo de PBR que a gente utiliza para fazer cabelos, tá bom? Eu já vou entrar nesse tópico, tá? E essas folhas aqui, elas podem ser utilizadas dessa forma poupando processamento. Porque você tem aqui uma folha real em uma superfície de uma face só com 4 vértices. Isso aqui é muito leve. Então, quando vão fazer árvores, vegetação, eles utilizam esse processo, tá? Não só isso, fazer cabelo, fazer várias coisas que demoraria muito para fazer modelado em imagens, tá? Pra, tipo assim, dar a alusão de que aquilo ali tá modelado, mas na real não, né? Tipo assim, a gente colocar aqui no material, que vocês estão vendo, né? Então, por exemplo, para eu fazer uma planta, eu basicamente copiaria isso aqui, né? E mexeria, tipo assim, aqui, ó. Eu vou dando o formato da folha que eu quiser. Basicamente, né? Óbvio que tem que ou sei lá, assim, eu vou fazendo um monte. Eu coloco um monte aqui, né? Dessa forma. E aqui eu tenho um matagal. Tipo assim, plantas, né? Dá pra fazer grama com esse aspecto aqui, tá? E esse daqui é o princípio do alfa, tá? O alfa serve para muitas coisas que a gente vai ver as principais agora, tá? A da plantinha, vocês entenderam onde é que eu quis chegar? Em termos de economia de processamento de imagem, enfim. Sim, eu entendi. E tá saindo 2 faces aí, né? Tá. Mesmo num plano. Mesmo num plano, ele mostra frente e verso. Eu não sei se dentro do jogo ele não mostraria. Legal. Dentro do jogo provavelmente ele não... No Second Life, no caso, não. Mas a maioria dos jogos, quando você entra, quando você coloca uma textura, você tem uma opção de colocar frente e verso. Dentro do Roblox tem, no GTRP também tem. Só no Second Life que não. Então no Second Life, isso aqui teria que ser copiado pra cá, né? E flipado, tá? Se você colocasse uma casquinha, tipo... desse uma extrusão, assim ficaria feio, né? O cabelo não é feito assim porque tem essa casquinha aqui, ó, né? O cabelo, ele basicamente é só a mesma face duplicada, só que flipado. Como assim? Aqui, ó. Aqui tá visível e aqui tá invisível, né? Shift N. Então, não teria essa casquinha, mas teria, tipo, os dois lados aqui bem perto uma da outra pra dar a ilusão sem essa volta aqui, tá? Sim. É feito dessa forma, cabelo é feito assim, tá? Dessa forma. Beleza, eu vou dar um novo aqui porque eu vou pra parte aqui do cabelo agora, tá? Aqui, eu também, no arquivo, coloquei uma... Eu vou fazer só com a mecha, porque esse outro cabelo aqui não vai dar bom, não. Então eu vou salvar isso aqui, salvar a imagem.
Salvar imagem. Tá, essa daqui é só uma mecha, tá? Mas geralmente a textura de cabelo, ela é feita dessa forma aqui. Eu vou ter que fazer dessa forma aqui. Aqui fica legal, tá, de mostrar. Eu vou colocar aqui um fundo preto. Fundo preto. Aqui pra trás, beleza. Aqui eu tenho essa mecha e eles fazem a textura de cabelo mais ou menos assim, ó. Eles colocam várias mechas diferentes na mesma textura, tá? E lá no Blender eles corrigem, né? Vamos fazer assim o cabelo assim, ficou feio pra caramba. Beleza. Vou usar essa daqui. Pera aí. Foda-se, vai dessa forma mesmo. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui o PNG. Download. KB1. Que é a textura original, tá? Não importa que é branca. E essa daqui, exportar PNG. KB2 seria o nosso Alpha Mask, tá? O canal de opacidade, tá? Beleza? Aqui no Blender, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui... E isso geralmente faz com curva, tá? Mas eu vou fazer com plano, porque com a curva é a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui no Shade. Eu vou ter que criar um material novo. Ok. E eu vou pegar aqui no Download o KB1 e o KB2. KB1 e KB2 aqui. Beleza? Sem ficar me alongando. Não tem nada, tipo assim, não vai ter canal alfa, porque... Até tem canal, tipo assim, normal, mas o cabelo... Eu acho que isso aqui não tá totalmente preto, hein? KB1. KB1. Não tá totalmente preto isso aqui não, hein? Ok, vamos ver. Se não tiver totalmente preto, não vai pegar. Tá assim. Eu acho que tá, né? Tá e não tá. Tá, beleza. Isso aqui é o princípio de fazer cabelos, tá? Geralmente quando eles fazem cabelo no Second Life, eles utilizam as mechas aqui e o mapeamento. Por exemplo, essa mecha vai ter esse cabelo aqui, então o mapeamento dela vai ficar pra cá, tipo mais ou menos assim, né? Aí quando eu vim aqui pro shading, aqui tá assim, né? Beleza. E, obviamente esse cabelo vai sair de alguma parte de uma cabeça, então tipo ele faz uma curva, né? Ele seria uma curva, seguindo uma curva. Tá saindo da cabeça, aí tem, sei lá, tem uma ondulaçãozinha aqui e tal, piriri, pororó, né? Tipo, os cabelos do Second Life, se vocês forem ver, tipo, na textura quando ela tá carregando, eles são vários quadrados, assim, né? Vários quadrados duplicados em cima de uma cabeça. Beleza, eu tenho uma segunda mecha aqui, que essa segunda mecha eu teria que vir aqui, aí eu quero que essa segunda mecha fique aqui, né? Assim, mais ou menos. Vamos ver aqui como é que tá no shade. Tá parecendo que é o mesmo cabelo. Na verdade é o mesmo cabelo, né? Enfim, é burro, né? Vamos ver. Enfim, é o mesmo cabelo, né? Só tá um pouquinho... Enfim, vocês entenderam a lógica do rolê, né? Então são várias mechas, uma em cima da outra, assim, pra dar uma alusão. Só que, obviamente, feito de uma qualidade melhor, né? Assim, né? Tipo... O cabelo... O difícil dele não é nem fazer o cabelo, porque o cabelo, tipo, se você tiver alguma referência, dá pra fazer. O difícil é você ter bom gosto pra fazer um cabelo da hora, tá ligado? Então, basicamente, isso daqui é uma lógica pra fazer cabelo. A gente utiliza... o PBR de alpha, tá? E aqui no Base Color existe um negócio que é chamado de Color Ramp. Em Color Ramp, deixa eu ver. Ele entra branco e ele sai aqui. O Color Ramp a gente consegue tipo mexer na cor do que seria o cabelo. Tipo, dá pra fazer até degradê, né? Então você consegue tipo aqui ter várias cores de cabelo. Travou tudo. Várias cores de cabelo. Várias cores de cabelo sem colocar uma textura, né? Porque o cabelo, como que ele é fio, né? Então, tipo, raramente você vai ver a cor dele. Enfim, sem muita enrolação, né? Aqui eu coloquei um Color Ramp que é, tipo,
entra a textura dessa cor, passa pelo Color Ramp, tá? Aí aqui você coloca a cor que você quiser ali e vira na base color, beleza? Alguma dúvida sobre esse método para fazer cabelos com alfa? Aí eu vou para o último tópico, que é a grade. Tá? Pra mim tá bom. Beleza. Agora eu vou criar um novo. Tá? E deixa eu ver. Eu vou fazer aqui a grade agora. A grade eu vou pegar a base do... Esse aqui é o alpha, tá? Download. Eu vou pegar esse aqui. Eu acho que esse aqui é a cor, né? Salvar cor. Cor. Tem o normal. E tem esse aqui é o Rogue. Esse também tem o metalicidade que eu não vou utilizar eles. Eu vou fazer da minha forma. Beleza. Aqui eu vou fazer uma grade. Eu vou fazer uma grade aqui. Pra cá. Uma grade. A grade aqui ela vai ter essa curva aqui. Uma bosta, mas é só para exemplificação, tá? Essa aqui é uma grade. E aqui no shading eu vou jogar todos os PBRs da grade aqui, que é o de alpha. Opa, tinha que ter criado aqui o material, né? Burrão. Criei o material, já gerou aqui o fluxo, joguei tudo aqui, beleza. Aí aqui é só ligar, né? Esse aqui é o opacidade, já vou ligar ali no alpha, tá? Aí vocês estão vendo que já pegou, né? Beleza. E aqui é o color, eu acho que é o color. Jogando na base do cor. E o normal. Ih, essa grade tá aqui do lado errado, hein? Ah, mas foda-se, não tem problema. E o normal. Opa. Não era pra fazer isso. Caramba, que burrada. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Esse aqui é o normal, né? Já color aqui na cor. Normal. Mac. O nome errado, caramba. Quero fazer um negócio rápido. Beleza, aqui é o conversor, né? Esse aqui liga aqui. E aqui, ó, vou até colocar um zoom pra vocês verem, ó, a diferença que vai dar quando eu ligar o normal. Não deu diferença nenhuma. Vamos ver, tá certo isso aqui? Tá certo. Enfim, tem uma diferencinha aí, né? Mas beleza. Aqui eu vou voltar aqui. Eu vou colocar aqui no coisa. Vocês estão vendo que essa grade aqui... imagina eu tendo que modelar essa porra aqui, né? Imagina o trampo e o processamento que eu gastaria para modelar isso aqui, sendo que eu consegui fazer, tá? Esses tipos de grade existe modelada no Second Life, mas assim, puxa um processamento do caramba. Quando você tá perto começa a travar, quando você fica longe o negócio desaparece. O pessoal não soube fazer isso aqui. Então tipo assim, se você vai entrar em qualquer jogo que tenha grades, todas as grades, rede, é feita dessa forma, para poupar processamento. E o interessante é que quando a gente faz um shade bonitinho, né, eu vou colocar aqui um chão, tá? E eu vou colocar aqui uma luz de sol mesmo, light sun, para vocês entenderem que esse processo aqui, ele tá realmente transformando a coisa furado, né? Isso aqui tá sendo furado, ó. Vocês estão vendo a sombra aqui atrás sendo projetada? Tá? Ela não tá sendo projetada tipo quadradão, ela tá sendo projetada tipo furado mesmo, realmente. Então a gente tem um acabamento muito bom se a gente souber utilizar o alpha, tá? Então, o alpha é um PBR super importante que ele tinha que ter uma aula só para falar dele e a utilização dele, tá? Porque o alpha ele também vira pincéis, tá? A maior parte dos pincéis eles são feitos com alpha, tá? Vocês estão vendo aqui. E aqui eu vou abrir o Substance Painter, porque essa calça aqui que eu fiz, basicamente, são tudo alpha, tá? Todas essas manchas são alfas que simulam tudo, né? Por exemplo, eu tenho um alfa aqui que simula essa porrinha aqui, que eu esqueci o nome.
E isso aqui é o mais legal, ó. Você tá vendo esse rasgado? Isso aqui é um alfa. Deixa eu ver onde é que isso aqui tá. Isso aqui. Pera aí. Ai, caramba. Deixa eu fechar o Blender aqui, porque o Blender a gente não vai mais precisar. Vocês têm alguma dúvida aqui sobre o Blender? Porque é super fácil ligar o alfa. Vocês só precisam basicamente da textura. E isso, a textura dá pra fazer no Photoshop ainda. Eu vou fechar ele aqui, tá? Qualquer coisa eu volto. O jeans eu coloquei pra assumir. Tá? Eu tô mostrando o Substance Painter, tá? Porque o Substance Painter, a grande sacada dele é a gente brincar com o alpha, tá? Então vocês estão vendo esse corte aqui, ele tá aqui em alguma parte aqui no meu jeans. Eu não lembro, e como que faz tempo que eu não abro essa calça, o computador tá processando. Quer ver? Não é esse, não é esse. Não é isso. Aqui não, tá perto. Alguma coisa isso aqui. Não, isso aqui. Ah, é isso aqui, certeza. Não, também não. Oxi. Tá, enfim, onde é que tá esse... Aqui. Dois presets não. Também não. Tá por aqui, peraí. Não. Tem que ter aberto isso aqui um pouquinho mais cedo pra procurar. Queria que ter nomeado também, né? O importante é nomear as coisas. Caramba, cara. Ah, achei. Tá. Então, basicamente, essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu posso subir ela, colocar ela onde eu quiser aqui na minha calça, sem, tipo assim, precisar modelar esse rasgo. Tem muita gente que tenta modelar esse rasgo e a malha fica uma bosta. Fica um cocô, né? E esses rasgos aqui, eu tenho total controle deles, sabe? Tenho total controle deles. Eu posso esticar, aumentar, tipo assim, deixar o tamanho que for nisso aqui, na minha roupa, né? Tá vendo? Eu posso colocar várias desse daqui. Tipo, colocar onde eu quiser, né? Aqui foi mais pra cá, mas eu tenho que puxar. Enfim, eu posso brincar com isso aqui. Tipo assim, eu tenho total controle disso aqui. E como que é feito esse pincel? Esse pincel é feito dessa forma aqui, né? Com que a gente aprendeu. Aqui não dá pra dar zoom nessa caralha. Mas enfim, a gente tem aqui um base color. A gente tem o normal. A gente tem o que seria o Hogs, né? E a opacidade, né? Se bem que o normal... Opacidade e o base color é a mesma coisa, né? Não, desculpa. Base color é a cor e a opacidade aqui é onde aqui é visível e não visível, né? Então, todos esses materiais aqui que vocês estão vendo, que faz essa brincadeira aqui nesse programa, é o que a gente aprendeu a fazer no Blender, tá? Então a gente pode fazer rasgo em roupa, a gente pode fazer cabelo, a gente pode fazer grade, a gente pode fazer plantas, tudo com essa brincadeira de normal. E tipo assim, quando, por exemplo, você quer fazer um pincel, isso não precisa ser aqui nesse programa, pode ser qualquer programa. Ó, o pincel tá pintando branco, né? Aqui tá pintando branco. O porquê ele tá pintando branco? Ó, tente entender a lógica. O branco é visível e o preto invisível. Então, tipo assim, como que o desenho é uma bolinha? Aqui tá o Vampeta também, tá? Ele poderia ser, tipo assim, esse formato, né? Beleza. Eu poderia, por exemplo, eu sei que eu tenho mais coisas aqui. Fazer o pincel do Vampeta. Eu pegaria o Vampeta, recortava, colocava tudo preto em volta dele. Eu conseguiria fazer tipo um adesivo do Vampeta. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Algumas coisas que eu fiz. Grande parte são tipo assim, pincéis que eu faço mesmo, sabe? Tipo, eu sei que aqui o da Mandrake, por exemplo. Para eu fazer o Mandrake, eu teria que colocar o alfa aqui, tá? Aí quando eu estampar, ele vai estampar branco, tá? Mas se eu colocar aqui na cor, aqui essa textura de cor, peraí, na cor não é no color, cadê? Ih, não, peraí, metallic, Tá pra cima. não, ele tava desabilitado. E cor, peraí, cor aqui, ó.
eu consigo fazer aqui o adesivo do Mandrake, tá vendo? É mais ou menos dessa forma aqui que eu utilizo as coisas. Eu também conseguiria colocar, por exemplo, eu acho que um pouquinho de profundidade nisso aqui. Deixa eu ver aqui pra baixo agora. Uma pra cima, outra pra baixo. Então, brincando com o normal, eu consigo fazer adesivos também, tá? Eu consigo fazer essas costuras, tá? Essas costuras que são um pouquinho mais saltadas, também são com o normal, né? Essas costuras aqui, ó, ela tem uma base de... Enfim, eu já tô cagando muito aqui a roupa. Mas beleza, vocês entenderam que dá pra fazer também essa jogadinha aqui, brincando com esse canal alfa, tá? Alguma dúvida? Porque eu já vou dar como encerrada essa aula, tá? Não. Beleza. Isso está sendo gravado. Eu vou subir as duas aulas ao mesmo tempo. A das anteriores, junto com essa, tá? E aí eu vou ver o que falta passar de textura, né, para a próxima aula, mas depois a gente vai entrar em outro tópico. Eu queria até ver com vocês se a gente vai para ou esculpir, tá? Parte de escultura mesmo em high poly, que a gente mexe com cinzel, ou a gente passa pro rig, né? Aí eu não teria uma ordem, eu queria saber o que vocês gostariam de ver antes, né? Tipo, ou esculpir ou rig, tá? Aí fica aí cargo de vocês, tá? Aí vocês postem aí o que vocês quiserem ver, tá? Eu vou parar de gravar agora, que acho que não tem pergunta.